Como conhecer o mundo de um modo novo. Dar um salto gigante além da imaginação rumo ao super-real para explorar a natureza e a cultura, mitos e lendas que a cercam. Para ver os animais como eles realmente são, precisamos retirá-los do seu ambiente natural. Para o programa Olho Vivo, os realizadores dos filmes criaram um espaço onde isto pudesse acontecer. O Museu Olho Vivo, criado para abrigar uma ilimitada gama de bichos sob um telhado gerado eletronicamente. Vamos ver como o museu foi construído. Como a maioria dos prédios, esse começou com um cuidadoso projeto. Qual deveria ser a forma do prédio? Quantos andares? Quantas salas? Num prédio eletrônico, a câmera pôde voar em qualquer direção, desafiando a gravidade. Os objetos do museu também precisaram ser construídos. Uma vez programado no computador, o projeto parece real e pode ser visto de qualquer ângulo. A escolha final fica por conta do projetista. No museu podemos recriar o passado. O computador pode criar um dinossauro tão convincente quanto um avião. Agora que já temos o prédio e os modelos, vem o principal: animais de verdade. Incorporar ações vivas neste mundo eletrônico foi o maior desafio de todos. A construção da sala subaquática demorou semanas. Camadas de filmes, gráficos e peixes especialmente filmados foram combinados e editados para produzir o efeito final. E isso foi só o começo. Cada um dos 13 programas da série Olho Vivo se propôs a capturar a essência de cada animal mostrado. No programa Cavalos, o papel que o animal desempenhou na história e na cultura humana é o tema central. Sendo assim, Alexandre Magno e Napoleão foram convidados a visitar o estúdio de Olho Vivo. Mas para contar a história de Paul Revere e sua cavalgada noturna, as câmeras foram levadas para uma floresta de verdade. Reviver uma lenda foi um desafio. Recriar um mito foi ainda mais difícil. Para fazer um cavalo voador, 2 elementos foram necessários: a silhueta de um cavalo filmado ao pôr do sol e as asas em movimento de um cisne. Na edição, as asas do cisne foram sobrepostas às costas do cavalo para criar a ilusão de Pégaso em pleno voo. Os toques finais foram dados pela cor. Mas a anatomia de um cavalo comum é tão incrível quanto a de Pégaso. Em Peixes, o salmão foi escolhido como personagem principal. O maior desafio desse programa foi como filmar animais debaixo d'água contra um fundo branco. As filmagens começaram numa fazenda de salmões, onde se conseguiu um fundo de água corrente. Uma câmera amarrada num galho não é nada high-tech, mas dá conta do recado. Para filmar o salmão, um grande tanque foi montado para criar uma correnteza na qual o peixe pudesse nadar.
Os resultados foram bons, mas não perfeitos. Para conseguir uma imagem cristalina, decidiu-se adotar uma tática completamente nova. Levar o salmão para o estúdio do olho vivo. Um tanque circular foi construído no estúdio. Uma parte do tanque era de metal, a outra era de vidro para permitir a filmagem do peixe. Dessa vez, as condições tinham de ser perfeitas, para que fossem obtidas as melhores imagens possíveis do salmão. Na hora de encher o tanque, descobriu-se que a montagem de encanamentos não era o ponto forte da equipe. A preocupação principal era, será que o salmão vai se sentir bem no tanque? Para a alegria de todos, assim que foi colocado na água, o peixe começou a nadar contra a correnteza criada artificialmente. Parecia que os esforços da equipe tinham valido a pena. Um peixe maior foi colocado na água e ele também deu mostras de gostar do tanque. O sucesso da filmagem dependeu do ajuste da velocidade do fluxo de água dentro do tanque, de um modo que os peixes se sentissem confortáveis nadando contra a correnteza. Finalmente conseguiu-se uma tomada perfeita de um peixe contra um fundo azul. Por meio do uso de efeitos especiais, um peixe transforma-se em vários, e azul transforma-se em branco. Como explicar de que jeito um peixe se move na água? Com uma pequena ajuda do diretor, o modelo demonstrou com perfeição a ondulação em S. O peixe, é claro, não precisa de um diretor. Para transformar um carro num besouro no programa Insetos, foi usado um processo conhecido como morphing. Primeiro, os contornos do besouro e do carro foram cuidadosamente demarcados. As pernas foram acrescentadas separadamente, pois se fossem incluídas no morph, atrapalhariam a clareza da transição. O resultado, em câmera lenta, mostra um carro adquirindo 6 pernas antes de transformar-se no inseto. Foram necessários 3 dias para conseguir este efeito que, na sua forma final, dura cerca de 4 segundos. Mas nenhum computador seria capaz de criar um animal tão incrível quanto o louva-a-Deus. Ou uma arquitetura tão impressionante quanto a desse arranha-céu, construído por cupins, que em escala humana teria 3 quilômetros de altura. O arranha-céu é formado por um sofisticado labirinto de câmeras e túneis subterrâneos que abrigam até 5 milhões de cupins, incluindo a rainha, que pode pôr até 30 mil ovos por dia. Uma excepcional tomada de abertura era necessária para o programa Esqueletos. O diretor decidiu criar essa ilusão ótica em 3 dimensões. Uma introdução perfeita para o herói do programa, Smedley. Smedley foi criado com gráficos tridimensionais gerados em computador. Graças ao computador, ele pôde fazer várias coisas: andar em diferentes velocidades, reagir, recusar-se a cooperar. Smedley precisava do seu próprio espaço no museu. No estúdio, uma sala para esqueletos foi construída com todos os confortos necessários. Incluindo um bom e forte gancho na porta, que provou ser útil durante o programa.
De volta ao computador, Smedley foi cuidadosamente colocado no seu ambiente. Quando Smedley escapa da sua sala, o produtor lhe dá uma mãozinha. Uma vez do lado de fora, ele ficou livre para explorar o museu Olho Vivo. Once out, he was free to explore the Eyewitness Museum. Durante a produção da série, pintar as coisas de branco tornou-se corriqueiro. No programa Felinos, tudo precisava estar pronto antes que os animais fossem soltos no cenário. Os grandes felinos exigiram o respeito de todos, especialmente do cameraman, que não podia sair da sua jaula enquanto os tigres estavam soltos. Os animais levaram cerca de meia hora para ambientar-se e só então o trabalho pôde começar. Let him walk out, let him walk out. Eles foram persuadidos a saltar sobre a jaula do cameraman. Foram necessários alguns ensaios, com encorajamento e recompensas. O resultado compensou largamente o tempo gasto. Mas essa tomada foi uma surpresa para todo mundo, inclusive para o gato. Ao longo da história, os gatos têm sido associados a mitos e superstições, o material dos sonhos. Uma fascinante combinação de força e crueldade com graça e beleza. Até o gato doméstico, companheiro dos seres humanos desde os tempos do Antigo Egito, conserva um espírito selvagem. A abertura do programa Aves. Primeiro, o ovo foi explodido com ar comprimido e filmado em alta velocidade para criar uma ilusão de câmera lenta. As araras precisaram ser filmadas contra um fundo neutro de uma cor diferente de sua plumagem, o que não foi fácil, pois essas são algumas das aves mais coloridas que existem na natureza. Depois de serem separadas no fundo, as araras puderam ser colocadas em qualquer lugar da tela, em vários tamanhos, e gradualmente multiplicadas, até encherem o ovo. De Olho Vivo, o Departamento de Arte construiu uma floresta realista contra um fundo branco. O estúdio é transformado numa floresta de verdade. O cenário precisava convencer não só os espectadores, mas também os animais colocados nele. No caso, um fazão e uma raposa, fornecidos por um santuário animal, se sentiram bem à vontade no cenário. Embora a raposa não pudesse chegar tão perto do fazão quanto gostaria. Enquanto que os fazões podem voar apenas curtas distâncias, capturar a beleza do voo desses maratonistas exigiu treinamento e filmagem por especialistas. O terror das profundezas. A beleza dessas criaturas, porém, foi negligenciada por muito tempo.
O programa Tubarões teve como objetivo mostrar que a má reputação desses animais é exagerada. Filmando os tubarões contra um fundo azul, os realizadores do programa puderam tirá-los do seu elemento natural. Usando técnicas eletrônicas semelhantes às que foram utilizadas para explodir o ovo, o tubarão pôde irromper de dentro do vulcão, ilustrando um antigo mito havaiano, o de que o vulcão deu vida ao tubarão. No programa Anfíbios, o mito da princesa e do sapo é revertido com um outro morph. Existem muitas superstições relacionadas a sapos e rãs. Talvez uma das mais estranhas seja a que fala dos sapos encontrados dentro de rochas partidas por raios. A equipe de efeitos especiais criou uma rocha feita de duas metades encaixantes de fibra de vidro. A atmosfera foi criada com gelo seco e a rocha foi explodida com ar comprimido. Uma pequena carga de explosivos foi a responsável pelo flash. Os sapos foram acrescentados depois, é claro. O programa Elefante representou um grande desafio para a equipe de filmagem. Uma câmera suspensa foi usada. A câmera movida por controle remoto foi montada numa grua de 6 metros de altura. Tudo precisou ficar pronto antes que o astro do programa chegasse. A câmera suspensa foi manejada por 6 pessoas trabalhando em conjunto sob as instruções do diretor. Cada movimento foi cuidadosamente ensaiado antes da chegada do animal. O operador controla a câmera com 2 rodas e verifica a tomada com um monitor. O filhote de elefante africano conquistou todo mundo. Será que ele teria medo de um camundong? Em vez de ficar com medo, o elefante mostrou-se ansioso para fazer amizade com o camundong. Mas o camundongo assustou-se e buscou refúgio na câmera. Foi necessária uma animação para ilustrar o mito. Vários tipos de animação foram utilizados no programa Dinossauros. Os dinossauros do Museu Olho Vivo ganharam vida graças a um programa gráfico tridimensional. Com paleontólogos, os desenhistas começaram pelos esqueletos. Para ilustrar a escala desses animais, foram necessários 3 elementos: tomadas ao vivo, escavadeiras e modelos animados. Mais tarde, o editor combinou as imagens para comparar o mecanismo das máquinas com a biomecânica dos dinossauros. No estúdio, uma cauda de estegossauro em tamanho natural foi construída com látex, aço e fibra de vidro. O modelo foi usado numa tomada que incluiu a destruição de uma cerca de metal para demonstrar a força da cauda do animal. O herói do programa Dinossauros, Pernas, foi feito de um material bem mais maleável, cena plástica. Isso o tornou bastante adaptável e ele pôde correr através de milhões de anos de evolução em menos de 1 minuto.
It took a little longer to show young Maiasaura hatching. Um pouco mais de tempo foi necessário para mostrar Maiasaura no chumbo. Os ovos foram postos em ninhos circulares de 1,80 m de diâmetro. Cada ninho continha de 20 a 25 ovos. The adults shared nesting, feeding, and babysitting duties. Os adultos dividiam a tarefa de chocar os ovos, alimentar os filhotes e cuidar deles. Maiasaura significa lagarto boa mãe. Menos realista foi a corrida realizada com o auxílio de fios de arame para comparar a velocidade de um tiranossauro à velocidade de um homem, embora fosse pouco provável que o homem conseguisse terminar a corrida. Uma técnica que não tem nada de high-tech, mas é muito divertida. Para o programa Floresta, pediram ao diretor de arte que construísse uma floresta tropical do estúdio do Olho Vivo. A princípio, ele pensou que fosse uma piada, mas depois... Após um longo planejamento, a coisa toda aconteceu em 2 dias. Troncos de árvores, verdadeiros e falsos, foram colocados em posição. Especialistas trouxeram arbustos, flores e outras plantas de diversas partes do mundo. Cipós foram presos aos troncos. E um carpete de vegetação rasteira foi estendido no chão. Depois que o cenário ficou pronto, tratou-se de garantir a segurança do lugar. Animais de verdade seriam usados na filmagem, por isso, telas finas foram colocadas sobre uma moldura tipo andaime. Os macacos de cheiro usados foram providenciados por um santuário de primatas em Sussex, Inglaterra. Quando os macacos foram introduzidos no cenário, logo ficaram à vontade escalando os galhos e parando para beber água. Era a primeira vez que eles viam uma floresta tropical. Esses animais foram criados como bichos de estimação e acabaram indo parar no santuário quando os seus donos descobriram que cuidar deles era trabalhoso demais. Macacos de cheiro são muito curiosos. Sem as telas de proteção, eles teriam feito a maior bagunça no estúdio. Nas cenas usadas no programa, as telas foram removidas eletronicamente para proporcionar um fundo branco, limpo. A floresta tropical, uma versão natural de um arranha-céu, foi mostrada como um gráfico de várias camadas com um subsolo úmido, um andar térreo, um estrato inferior ou sobreloja, um estrato médio ou primeiro andar, pelo estrato superior ou piso superior, ou uma zona emergente ou cobertura. A floresta pode parecer um lugar remoto para a maioria das pessoas, mas os seus produtos são usados diariamente no mundo todo. Filmando um geco através de um vidro, os realizadores do programa Répteis conseguiram demonstrar o seu jeito único de segurar um objeto. Os répteis formam um dos mais antigos grupos de animais. Sobek, o deus crocodilo da fertilidade, era cultuado pelos antigos egípcios. Como certos lagartos transformaram-se em cobras? Na sala de raio-x do Museu Olho Vivo, tal transformação foi ilustrada por meio de uma animação tridimensional feita no computador. Diagramando-se as mudanças no computador, milhões de anos de evolução puderam ser mostrados em questão de segundos.
Um outro processo eletrônico foi usado para contar uma história mais curta. Uma das mais estranhas táticas de fuga do reino animal é a do lagarto, que abandona parte de sua cauda. Mas no caso presente não foi uma cobra de verdade que removeu a cauda do lagarto. Essa imagem foi manipulada por um computador chamado HAL. HAL também providenciou o fogo. A princípio, as filmagens do programa Cachorros pareciam um caos completo. Apenas Connell, o herói, comportou-se como um verdadeiro profissional. Mas a diretora sabia exatamente o que queria, e depois de muita perseverança, o programa começou a tomar forma. Com uma ajudinha dos seus donos, todos os cachorros atuaram bem. Ou quase. Na edição final, tudo foi reunido para criar a perfeita dança dos cachorros. E assim como começou, assim termina o Museu Olho Vivo, onde tudo pode acontecer.